Pensar profundamente pode ser solitário, mas não é um erro, não é fraqueza, não é defeito. É consequência inevitável de ver o que a maioria evita. Você começa a enxergar com nitidez e o que era encantador se torna mecânico, o que era sagrado, questionável, o que era absoluto, relativo. Enquanto os outros correm atrás de aplausos, você busca sentido. Enquanto eles disputam atenção, você procura silêncio. Enquanto eles vivem no reflexo do mundo, você tenta entender o que está por trás do espelho. Não há glória imediata nisso. Muitas vezes há cansaço, dúvida, ausência. Mas também há algo raro, consciência. E a consciência, mesmo quando dói, é liberdade. A história mostra que os que pensam à frente do tempo quase sempre pagam o preço do atraso dos outros. São ignorados, desacreditados, rejeitados, até que um dia suas ideias se tornem o chão por onde todos caminham. Mas eles não pensaram para serem aceitos. Pensaram porque não conseguiam mais fingir que não viam. Então, se você já se sentiu fora de lugar por pensar demais, por enxergar o que ninguém comenta, por não conseguir viver no piloto automático, saiba, você não está só. Você é parte de uma linhagem silenciosa. Os que veem primeiro, os que sentem mais fundo, os que caminham por dentro quando o mundo gira por fora. E talvez a sua solidão hoje seja o que vai acender um caminho amanhã. Não apague isso. Se pensar profundamente leva ao isolamento, o que resta ao pensador? Desistir? Fingir? Se moldar ao ruído? A resposta não está em se calar, mas em saber com quem falar. O pensador precisa entender uma verdade estratégica. Nem todo lugar é fértil para ideias profundas, e nem toda mente está pronta para recebê-las. Tentar iluminar quem está decidido a manter os olhos fechados é desperdício de luz. Não é covardia escolher o silêncio, é sabedoria. A profundidade não se mede pelo quanto se fala, mas pelo quanto se entende quando se escolhe não falar. Em vez de forçar pertencimento, o pensador deve buscar conexão com os poucos que também veem além, mesmo que sejam raros, mesmo que estejam distantes, mesmo que estejam em livros. A história não foi feita por multidões que pensaram juntas, mas por consciências isoladas que tiveram a coragem de pensar primeiro e, quando necessário, pensar sozinhas. A estratégia, portanto, é dupla: cultivar o pensamento em silêncio, quando o ambiente for hostil, compartilhar com precisão quando encontrar terreno fértil e, acima de tudo, manter-se fiel à própria lucidez. A profundidade não é um fardo a ser escondido, é um farol que precisa ser preservado, mesmo que só ilumine alguns poucos ao redor, porque esses poucos ao longo do tempo são os que mudam tudo. Pensar com profundidade é nadar contra uma corrente que foi construída para te arrastar. Não por acaso, mas por estrutura. A sociedade, ou mesmo a que se diz moderna, não foi projetada para valorizar a lucidez, e sim para manter a estabilidade. E estabilidade no mundo coletivo quase sempre significa pensar o mínimo necessário, sentir o máximo permitido, consumir o máximo possível e não questionar demais. A psicologia explica parte disso. O cérebro humano busca o caminho mais curto, o que exige menos energia. Processar ideias complexas, enfrentar verdades incômodas, rever crenças, tudo isso gera esforço mental, e esforço, biologicamente, é desconforto. O nome disso é cognitive ease. O cérebro prefere o fácil, o repetido, o familiar. Também há o status quo bias, a tendência de manter tudo como está, mesmo que esteja ruim, porque mudar exige enfrentamento. Enfrentar o quê? As próprias certezas, as próprias ilusões, o próprio lugar no mundo. E quando alguém pensa profundamente, ele força o outro a pensar também, ou a reagir para não pensar. E é aí que entra o problema. As estruturas que moldam a mente, escola, mídia, redes sociais, mercado, política, não têm interesse em promover pensamento crítico em larga escala. Porque pessoas que pensam profundamente não consomem como esperado, não se submetem como previsto, não aceitam narrativas prontas, elas desorganizam o sistema. A tecnologia ampliou essa tendência.
O algoritmo favorece o raso, o imediato, o emocional. Um vídeo que simplifica tem mais alcance do que um que aprofunda. Uma frase de efeito viraliza mais do que um argumento que exige silêncio e reflexão. O mundo foi redesenhado para privilegiar engajamento, não entendimento. E no meio disso, o pensador se torna um ruído incômodo, não porque fala demais, mas porque fala o que não deveria ser dito. Porque sua presença lembra aos outros que há camadas mais profundas que ninguém quer explorar. A inteligência nesse cenário vira quase uma disfunção, um desajuste, uma falha dentro da engrenagem. E é por isso que tantos pensadores se retraem, não porque desistiram de pensar, mas porque sabem que no palco atual o pensamento profundo não é ignorado, ele é combatido. Ver o que os outros não veem parece um privilégio, mas muitas vezes é um fardo. Quanto mais você entende o mundo, mais difícil ele se torna de habitar. Os jogos sociais perdem o encanto. As rotinas repetidas revelam seu vazio. As conversas se tornam previsíveis, ensaiadas, estéreis. E então vem o silêncio. Não o silêncio externo, mas aquele que surge quando você percebe que não pode mais dizer tudo o que pensa. Você mede as palavras, filtra os pensamentos. Sabe que, se falar o que realmente vê, será mal interpretado ou simplesmente ignorado. Então você se retrai. Não por timidez, mas por lucidez. É nesse ponto que a solidão deixa de ser circunstância e vira estado. Você pode estar cercado de pessoas e ainda assim sentir-se como um exilado, porque o entender demais é o caminho mais curto para deixar de pertencer. O pensador percebe que a maioria das pessoas não quer dialogar, quer confirmar suas convicções, não busca reflexão, busca conforto, não quer ser desafiada, quer ser validada. E diante disso, o pensador escolhe o silêncio não como fuga, mas como proteção, porque não há prazer em gritar num mundo que já decidiu tapar os ouvidos. A solidão não é o preço da arrogância, é o custo da clareza, e quanto mais se vê, menos se encaixa. A inteligência, diferente da força ou da beleza, não é apenas admirada, ela é temida. E o motivo é simples: ela revela. Quando alguém mais forte entra em uma sala, o que sentimos é respeito. Quando alguém mais rico aparece, talvez sintamos inveja, mas nada que comprometa nossa identidade. Mas quando alguém verdadeiramente inteligente fala, algo dentro das pessoas se contorce. A mente percebe o risco. E o risco não é perder status, mas perder certezas. Um pensador não apenas propõe ideias, ele desmantela ilusões, e isso mexe com o que as pessoas mais protegem, a versão estável que criaram de si mesmas. A inteligência profunda é um espelho colocado na frente do ego, e poucos suportam o que vem refletido. É por isso que muitas vezes, mesmo sem dizer nada, um pensador incomoda. Sua presença silenciosa denuncia as conversas vazias, seu olhar atento denuncia os raciocínios frágeis, sua dúvida denuncia as certezas mal costuradas. Não é que ele seja arrogante, é que sua lucidez provoca insegurança. Não é que ele queira confronto, é que sua existência já é confronto para quem vive de aparências. E por isso, desde sempre, a inteligência foi tratada com desconfiança, porque ela não apenas enxerga, ela desarma. E o ser humano instintivamente teme aquilo que o faz perder o controle da própria narrativa. Você já teve a sensação de que quanto mais pensa, mais se afasta do mundo? Como se cada nova camada de compreensão criasse um abismo maior entre você e as pessoas ao seu redor? Não é só impressão. Na verdade, pensar profundamente é, em muitos contextos, um ato solitário. Não porque o pensador deseja estar só, mas porque ele incomoda. Quanto mais você enxerga, mais as pessoas desviam o olhar. Você começa a notar padrões que ninguém comenta, contradições que todos aceitam, conversas que giram em círculos, reações automáticas travestidas de opinião, e aos poucos a profundidade se torna silêncio, não por falta de pensamento, mas por excesso dele. Você fala menos, observa mais, tenta compartilhar uma ideia, mas recebe um sorriso apressado, ou pior, um desdém disfarçado de indiferença, e começa a perceber algo incômodo.
A verdade não é rejeitada por ser errada, mas por ser incômoda demais. O pensador não é temido porque está fora da realidade. Ele é temido porque vê demais da realidade. E ninguém quer ser lembrado do que preferiu esquecer. O isolamento do pensador não é escolha, é consequência. Ele não se afasta, ele é afastado.